Existem histórias que simplesmente não fazem sentido, que desafiam qualquer lógica. Histórias sobre pessoas que repetem o mesmo ato terrível, vez após vez, seguindo um padrão quase ritualístico. Pessoas que transformam a tragédia em uma rotina macabra. Hoje você vai conhecer 3 dos casos mais sombrios e perturbadores já registrados na história. Nosso primeiro episódio nos leva diretamente para o Brasil. Entre os anos de 2011 e 2014, a cidade de Goiânia, em Goiás, viveu sob um véu de medo e tensão. O único nome estava no centro de uma série de ocorrências que colocaram a capital em estado de alerta máximo. Tiago Henrique. A cidade estava assombrada. Tiago percorria as ruas geralmente à noite, pilotando motocicletas com placas adulteradas para não ser identificado. Suas ações eram como relâmpagos, rápidas, brutais e totalmente inesperadas. Não havia aviso, não havia tempo para reagir. Jovens, muitos deles adolescentes, tiveram suas vidas interrompidas de forma abrupta, sempre seguindo o mesmo método cruel. A repetição dos atos e a falta de um motivo aparente deixavam a polícia e a população perplexas. Era um fantasma que agia nas sombras e desaparecia sem deixar rastros, exceto pela dor que causava. Quando finalmente foi capturado, a magnitude de seus atos veio à tona. A sentença de Tiago foi uma das mais longas da história do país. Um total somado de mais de 600 anos do preso. No entanto, devido à legislação brasileira, o tempo máximo que ele pode cumprir em regime fechado é limitado a 30 anos, uma realidade que gera muito debate. Logo após ser levado para a cela, a complexidade de seu perfil começou a se revelar. Ele passou por um momento de crise e tentou cometer um ato de autoagressão, precisando ser contido. Além disso, seu comportamento era volátil e agressivo, chegando a atacar repórteres durante entrevistas e a se envolver em conflitos com outros detentos. A instabilidade era uma marca constante. Meses depois, uma reviravolta surpreendente. Surgiu uma carta, supostamente escrita por ele, na qual afirmava ter passado por uma profunda transformação. Ele dizia estar arrependido, que havia sido dominado por pensamentos que não conseguia controlar na época dos crimes. Na carta, ele mencionava que a fé o havia ajudado a refletir sobre suas ações e a encontrar um novo caminho. Parecia um pedido de perdão, uma busca por redenção. Contudo, essa narrativa de arrependimento não durou muito. Pouco tempo depois, Tiago voltou atrás em suas declarações. Ele passou a negar a participação em todos os crimes pelos quais foi condenado, alegando que havia sido pressionado a confessar durante os interrogatórios. Especialistas em psicologia e criminologia levantam a hipótese de que essa mudança de postura poderia ser apenas mais uma estratégia de manipulação, uma tentativa de confundir a justiça e a opinião pública. A verdade é que as motivações e a mente por trás desses atos continuam sendo um enigma. Independentemente de qual versão seja verdadeira, uma coisa é certa: o impacto que esses acontecimentos deixaram em Goiânia foi profundo e duradouro. As cicatrizes na cidade e nas famílias das vítimas ecoam até hoje, como um lembrete sombrio de um dos capítulos mais trágicos da história recente do Brasil. Se o primeiro caso que contamos já foi perturbador, o segundo ultrapassa qualquer limite que se possa imaginar. Na União Soviética, entre as décadas de 70 e 90, um homem se escondia sob uma aparência comum, discreta, quase invisível. Ele caminhava entre as pessoas, frequentava os mesmos lugares. Parecia apenas mais um cidadão em meio à multidão. Mas por trás dessa fachada, existia um dos predadores mais terríveis que o mundo já conheceu. Seu nome era Andrei Chikatilo. E a história que vou contar hoje é sobre como ele se tornou um infame açougueiro de Rostov. As investigações revelaram um rastro de terror que se estendeu por mais de uma década. Cenas de arquivos da época, documentos antigos e empoeirados, contam uma parte dessa história. Chikatilo foi responsável por uma das maiores sequências de ocorrências extremas da história da criminologia moderna. Oficialmente, ele foi condenado por mais de 50 vítimas, mas o número real pode ser ainda maior. Cada descoberta era mais sombria que a anterior, revelando um padrão de crueldade que desafiava a compreensão. Suas vítimas eram, em sua maioria, jovens, crianças e mulheres, pessoas vulneráveis que cruzaram seu caminho no momento errado. As florestas ao redor de Rostov, os trilhos de trem abandonados e as áreas industriais isoladas se tornaram o cenário macabro de suas ações. Chikatilo tinha um método assustadoramente eficaz. Ele frequentava locais movimentados, como estações de trem e pontos de ônibus,
onde a agitação do dia a dia servia como camuflagem. Lá, ele observava, escolhia suas presas, com uma conversa amigável, oferecendo ajuda, um doce ou uma bebida, ele ganhava a confiança de suas vítimas. Eram promessas simples que levavam a um convite para acompanhar Hallow a um lugar mais reservado, longe dos olhos curiosos. Uma vez isolados, o terror ele começava. Durante seu julgamento, o mundo pôde ver a verdadeira face do monstro. Sua postura no tribunal chocou a todos, desde os juízes até os jornalistas mais experientes. Sem demonstrar qualquer remorso ou emoção, Andrei descrevia os detalhes de seus atos com uma frieza calculista, como se estivesse narrando um evento banal. A certa altura, ele chegou a usar um manequim para demonstrar passo a passo como realizava seu ritual sombrio. Cada gesto, cada palavra revelava uma ausência total de humanidade. Era como se a dor e o sofrimento de suas vítimas fossem apenas detalhes irrelevantes em sua narrativa macabra. Quando questionado sobre o que o levava a cometer tais atos, Chikatilo tentava explicar o inexplicável. Ele dizia que sentia algo crescer dentro de si, uma força incontrolável, um impulso predatório que tomava conta de sua mente. Ele descrevia a sensação como se perdesse completamente o controle, como se outra entidade estivesse no comando. Essa força o consumia até que ele agisse. Para a psiquiatria, era uma tentativa de racionalizar seus impulsos mais sombrios, mas para os familiares das vítimas, eram apenas as palavras vazias de um homem que destruiu suas vidas. O mais assustador de tudo era a vida dupla que Chikatilo levava. Por trás da figura do açougueiro de Rostov, existia um homem aparentemente comum. Ele era casado, pai de 2 filhos, e chegou a trabalhar como professor. Era visto como educado, prestativo e até um pouco tímido. Ninguém em seu círculo social ou familiar desconfiava da escuridão que ele carregava. Essa máscara de normalidade foi sua maior arma, permitindo que ele agisse por anos sem levantar suspeitas. Como alguém pode ser um pai de família durante o dia e um predador implacável à noite? Essa dualidade é talvez o aspecto mais perturbador de sua história. Para tentar entender as raízes de tanta maldade, os investigadores mergulharam em seu passado. A história de Chikatilo revela uma infância marcada por traumas profundos e humilhações constantes. Ele nasceu em meio à fome devastadora que assolou a Ucrânia na década de 30. Sua mãe lhe contava histórias terríveis, incluindo a de que seu irmão mais velho teria sido vítima de canibalismo. Além disso, ele sofria com problemas de saúde crônicos que o tornavam alvo de ridicularização na escola. Seus colegas o humilhavam e até mesmo dentro de sua família, ele era visto como fraco e inadequado. Ele cresceu carregando essas marcas psicológicas, feridas que nunca foram tratadas e que, com o tempo, se transformaram em um ressentimento monstruoso contra o mundo. A caçada a Chikatilo foi uma das mais longas e frustrantes da história soviética. Por mais de uma década, a polícia cometeu uma série de erros, chegando a prender e até executar inocentes por seus crimes. A burocracia, a falta de tecnologia e a descrença de que um assassino em série pudesse existir na União Soviética atrasaram a investigação. Mas em novembro de 1990, a sorte finalmente mudou. Após décadas de buscas, a polícia o deteve perto de uma estação de trem, durante uma tentativa de abordagem a mais uma vítima em potencial. A evidência encontrada com ele em sua casa era esmagadora. No tribunal, a raiva dos familiares era tão intensa que ele precisou ser mantido dentro de uma jaula de metal para evitar que fosse atacado. O veredito foi inevitável. Andrei Chikatilo foi considerado culpado por dezenas de crimes e condenado à punição máxima existente na Rússia na época: a eliminação definitiva. Em 14 de fevereiro de 1994, a sentença foi cumprida. A história do açougueiro de Rostov serve como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder atrás das máscaras mais comuns e que as feridas da alma, quando não tratadas, podem gerar monstros. Se você ou alguém que conhece está passando por dificuldades emocionais, não hesite em procurar ajuda. Conversar com um profissional pode fazer toda a diferença. Obrigado por assistir e até a próxima.